Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério, mas nem tanto podcast, episódio este número 78. E hoje vamos falar sobre autoconhecimento, sobre a lei da vibração, sobre os padrões familiares, a parte de carência emocional, autoconfiança e como podemos mudar essa frequência para viver relacionamentos mais saudáveis e consistentes. E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ela, formada em processos com ênfase em agronegócio. Atuou em diversas empresas do setor agro em Uberaba. Especialista vibracional, oraculista, analista comportamental e facilitadora de EFT. Ela vai explicar melhor para a gente o que significa essa sigla no decorrer do nosso episódio. Formada em liderança e sistema pelo grupo Altis Lisboa, a maior referência em saúde mental feminina no Brasil e em Portugal. Mentora de mulheres que desejam se reconectar com o próprio poder pessoal, vibrar em autoconfiança e criar relacionamentos saudáveis a partir de uma nova consciência. E junto com seu esposo atua como implementadora da NR01, levando saúde mental corporativa para empresas e times. Seja muito bem-vinda ao Sério, mas nem tanto, Cibele Ferreira. Prazer, Wesley. Prazer estar aqui com você. Eu te falei antes, né? Para ler seu currículo aqui, eu ia ter que dar uma respirada aqui. Exatamente. Mas, Cibele, como eu mencionei contigo aqui antes, eu faço essa breve apresentação aqui do meu convidado, todo episódio que eu gravo aqui, e logo após isso, eu peço para o meu convidado se apresentar. Então, se apresente para a gente quem é Cibele Ferreira e conta um pouco também da sua trajetória pessoal, profissional, até sentar e chegar aqui hoje no Sério, mas nem tanto podcast. Coisa boa. Bom, prazer estar aqui com você, com a sua equipe. Eu estou hoje como mentora de mulheres e terapeuta, mas nem sempre foi isso, né? E eu brinco que o terapeuta, ele é terapeuta porque ele buscou uma cura, né? Não é à toa. Então, eu entrei no caminho do autoconhecimento buscando a minha cura, o meu autoconhecimento, me conhecer. Por que algumas coisas davam errado da minha vida? Por que eu não tinha relacionamentos saudáveis? Eu queria me entender, me conhecer, porque você cresce numa sociedade regrada. Sim. Você nasce, cresce, vai para a escola, vai para a faculdade, e eu entrei na faculdade sem saber o que eu queria, achando que eu sabia, né? Fiz administração até o 6º período, parei, larguei, fui para o agronegócio, que era uma área que eu já estava inserida, meu pai sempre trabalhou na roça, em fazenda, e eu cresci naquele ambiente, né? Então, o ambiente ele molda o ser humano. E onde você está inserido, você acaba seguindo aquele fluxo, né? E descobri, no final das contas, que não era isso que eu queria. Então, o meu caminho era muito além disso. E dentro dessas descobertas, né, comecei no autoconhecimento, participando de constelações sistêmicas. Foi numa dessas constelações que eu co-criei o meu esposo, que eu co-criei esse relacionamento, e eu conto essa história nas minhas mentorias. E depois disso, eu fui me apaixonando, sabe, com várias técnicas, fui entrando nesse mundo. Comecei com baralho cigano, onde eu trabalho os arquétipos, né? Não aquela coisa só mística, adivinhação, aquele negócio, não. Tem física quântica envolvida ali dentro, tem leitura de arquétipos. Então eu me apaixonei por esse mundo, e hoje eu te falo com propriedade que eu utilizo constelação com baralho. Você acredita? E depois disso, dentro do baralho cigano, os meus atendimentos, eu vi que as mulheres precisavam ir mais além, ir mais fundo, e não só ter respostas de quem elas eram, Sim. ou como que estava ali o campo vibracional de cada uma, mas algo mais fundo. De onde vem esse sentimento? De onde vem essa falta? De onde vem esse medo? Por que eu me relaciono com homens assim, assado? Por que eu não saio desse padrão? E tudo é vibração, tudo é energia. E aí foram acontecendo. E eu falo que o universo ele é muito sábio, porque ele te leva. Se você se deixar, não assim, vou ficar aqui esperando uma casa nova, um relacionamento novo, não. A partir do momento que você se movimenta, as coisas acontecem. É aquele negócio, você coloca o pé
e Deus coloca o caminho. Sim. Mas você precisa se movimentar, né? E é isso que eu mostro muito para as mulheres. Não adianta ela sonhar, repetir palavras mágicas, fazer um ho'oponopono de relacionamento se ela não agir. E isso inclui muitos aspectos, né? Desde a ambiência que ela vive, ciclos de amizades, família, é um compilado geral. E é muito sobre autoanálise também, né, Sibeli? Sim. Por exemplo, eu penso que as pessoas hoje não, né, de um tempo para cá, vivem muito no automático, né? E não para pensar, por que eu agi dessa forma? Por que eu estou fazendo isso? O que eu devo fazer para ter outros resultados de acordo com o que eu gostaria de ter? Então falta muito dessa autoanálise das pessoas, né? Uma pausa rápida para recados importantes para você que está aqui nos acompanhando. Já clique no botão abaixo, no botão curtir, para você curtir esse nosso episódio de hoje. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Dá um clique aí no botão se inscrever, é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe semanalmente aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Você dando um clique aí no sininho, você é um dos primeiros a saber a cada novo episódio que a gente sobe aqui no canal. Vários episódios postados durante a semana, várias novidades. Compartilhe esse episódio para mais pessoas, compartilhe em grupos de Telegram, WhatsApp, o próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E comente aqui também o que você espera e deseja aprender com esse nosso episódio de hoje. Então bora lá pro episódio, te espero lá. O que acontece, que eu vejo muito, isso eu digo do público feminino, mas é no ser humano, Sim. como geral, né? As pessoas não querem se autoconhecer. Elas querem respostas certas para a vida delas. Elas buscam num templo, numa igreja, um guru para falar, ó, você tem isso aqui, você tem isso, sua vida tá assim por causa disso, isso, aquilo, outro. Mas e aí, o que ela vai fazer com isso? O que ela vai fazer com essa informação? Né? Então as pessoas, elas estão acostumadas a respostas rápidas, né? E por isso que muitas mulheres buscam tarô, baralho cigano, oráculos. Só que eu decidi trabalhar de outra forma, eu aprofundo muito mais dentro disso. É por isso que eu entrei estudando bastante, me especializando bastante em tudo que eu faço. Que eu não gosto de resposta rasa. Eu trago o porquê. Vamos olhar para sua criança, para sua família, porque a nossa família é o meio, é o melhor meio para você estudar a sua história, para você se conhecer. Você começa a entender por que você age assim. Aí você olha para sua mãe, você olha para seu pai, você olha para seu avô, para sua avó, para as tias, para a relação familiar como um todo. Se todo mundo fizesse isso, ressignificaria muito mais coisa na vida e muito mais rápido. Mas o que ninguém quer é parar e se estudar. E quando a pessoa consegue de fato se conhecer, né? Você chega até você faz, torna visível essa parte do conhecimento e desse autoconhecimento, principalmente do público feminino. Você sente também que a partir desse momento que ela se conhece, para sair dessa bolha que ela estava, há o julgamento do meio que ela vive ali? Muito. E isso dificulta até ela sair? Muito, muito. Eu sou julgada o tempo todo. É aquela história, você faz uma coisa boa, você está sendo julgado, você faz uma ruim, você está sendo julgado, né? Então, vamos fazer o que a gente gosta, né? E defender aquilo, e é o que eu faço. Mas existe um desvincular, né, do ambiente. Por exemplo, eu percebi que eu só atraía um tipo de relação, né, relacionamentos amorosos. Eu fui pro autoconhecimento, entender por que isso acontece. E aí, quando eu decidi, eu mudei o ambiente. Porque o que acontece? Vou te contar uma história. Você leu o livro O Segredo? O Segredo, não. Da Rhonda Byrne? Eu já vi o filme. Leia. O livro nunca li, né? Leia. Porque eu comprei esse livro há 10 anos atrás, de indicação de um velho amigo. E eu fui ler ele há 4 anos, que eu decidi ler, estava lá guardado. No livro conta a história de uma mulher, não lembro o nome, mas ela queria um relacionamento e tal. Mas o que ela estava fazendo? Olha as ações, né? O ser humano precisa entender a ação que ele pratica, porque para toda ação existe uma reação.
Então, ela, mulher bem-sucedida, e a maioria das minhas clientes são mulheres bem-sucedidas, chegaram num patamar social legal, ganham bem. Ela ganhava bem, tinha o emprego que ela queria, morava sozinha, tinha o carro, a casa, independente, né? E queria um relacionamento e não acontecia. Aí foi observar uma pessoa, né, lá do livro consta, falou assim, olha, mas o que você está fazendo? Na sua garagem é enorme, mas você coloca o carro no meio, então não há espaço para outro carro. Como é que você quer que chegue um companheiro na sua vida? O seu guarda-roupa está lotado de roupa que você nem usa. E é enorme o guarda-roupa. Como é que você quer que chegue alguém para complementar isso aí? Então são as atitudes da pessoa, né? E nesse mesmo livro, você vai gostar quando você ler, tem uma outra história. Um cara, um cineasta muito famoso e tal, em Hollywood, tinha contato com muitas mulheres bonitas, artistas e tal, atrizes, né, famosas. E ele disse que ele não queria um relacionamento, mas ele queria ter várias mulheres. E uma pessoa foi visitar ele, e ela entende de lei da atração. Uhum. Chegou na casa dele, ela olhou vários quadros de mulheres. Só que essas mulheres, elas estavam viradas de costas. E ela achou aquilo estranho, né? E ele comentando que queria viver a vida, ter várias mulheres e tal. Ela falou assim: você já prestou atenção? O que que você tá criando para você? As mulheres estão de costas. Não vai chegar ninguém para você desse jeito. Porque você vê isso o dia todo. É aquilo que você põe foco, é aquilo que você atrai. Igual a história do carro. Você quer comprar um carro, você começa a ver só daquele carro Sim. na cidade, onde está seu foco, né? Então ela falou assim: então você quer várias mulheres? Comece a pintar, porque os quadros era ele mesmo que pintava. Você vê a energia que ele colocava naquilo, né? Então ele começou a pintar várias mulheres e espalhou pela casa. Passaram-se 2 meses e ela, e aí, como é que tá? Arrumou as suas mulheres? Nossa, mas tá chovendo mulher na minha horta, cada dia eu fico com uma, estão até brigando por minha causa, né? Só que eu não, sei lá, tô cansado. Eu tô querendo ficar quietinho, quero um relacionamento sério. Aí ela falou, então pinta isso. E aí ele pintou, trocou os quadros e passou um tempo, 1 ano e pouco, ela reencontrou com ele e ele estava com o relacionamento dos sonhos dele. Então, tudo acontece, mas depende da sua ação, né? O meu esposo, por exemplo, ele foi cocriação, porque em 2019 eu tava cansada já de tentar de tudo também, não dava certo. Aí fui numa constelação, fiz o exercício lá que era escrever no caderno, numa folha, os predicados de um relacionamento bom, o que eu queria, né? Como seria essa pessoa? O que eu queria pra mim, né? Escrevi, guardei numa agenda. E eu não jogo a agenda fora, eu espero alguns anos, né? Sempre tem alguma coisinha ali que você. Ano passado, isso eu já estava com ele, a gente tá junto vai fazer 4 anos, né? Eu abri essa agenda justamente nessa página. Tava lá, relacionamento perfeito, data, né? Tem a data, acho que foi em novembro de 2019. Tá lá. Eu fui lendo um por um. Falei, é ele. É ele. Não tem a parte ruim, mas, mas assim, o que eu queria tá ali. É ele. Até a altura. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas repete pra gente aqui, Sibeli. Atração só tem resultado a partir da ação, né? A partir da ação. E as mulheres solteiras que querem um relacionamento bom, elas ainda estão indo nos barzinhos. No barzinho, todo mundo só quer pegação. A Sim. maioria, não estou dizendo que é geral, mas a maioria. Então, ela tem que ir num lugar mais sossegado. Se ela quer um relacionamento bom, tranquilo, ela vai buscar numa balada, uma pessoa de balada. E é onde existe o grande erro, né? Porque eu já fui assim, vou sair pra uma festa e vamos ver o que que dá, o que que dá, o que que dá e tal. Mas não adianta. Dá murro em ponta de faca. E você pensa que falta clareza também para as pessoas em geral? Por exemplo, às vezes eu quero determinada coisa. Pode ser uma coisa
um objeto, sei lá, um carro, quero um carro específico. Só que eu fico muito nessa, eu quero um carro, quero trocar de carro. Só que eu não tenho aquela clareza de qual carro que eu quero, que cor que é o carro, que ano que é o carro, quando que eu vou conquistar esse carro, o que que eu tenho que fazer para conquistar esse carro. E por isso, por essa falta de clareza da minha parte, eu não consigo isso no final. Exato. É isso que falta? É isso, porque você tem que ter claro o que que você quer. Isso vale para as pessoas de ambiente tóxico. Quem nunca trabalhou com alguém difícil, né, digamos assim. A pessoa só reclama, reclama, reclama. Você quer quebrar a pessoa na reclamação? Se ela tá assim, esse emprego é isso, meu chefe é isso. Aí você fala pra ela, tá, o que que você quer? Aí ela começa a falar o positivo. Eu quero um emprego assim, nossa, eu quero um chefe assim. Isso vale para as coisas, o carro. Que carro que você quer? Como é? Qual é o modelo? A cor? O ano? Onde você vai comprar ele? Você foi até a concessionária, você entrou nele, sentiu o cheirinho de novo? Fez o teste? É só isso. Só que, onde precisa ser trabalhado também, não adianta você só querer. Você precisa também ver onde está a sua crença. Que não adianta você querer um carro e achar que você não merece. Eu quero, quero, quero. Aí vem o cérebro reptiliano e fala: é isso. Não vou conseguir, não. Se eu conseguir um carro, tem muita inveja em cima disso. O povo vai falar que estou ganhando bem. E aí você não consegue ser diferente daquele seu padrão familiar. Porque muita gente não prospera com medo de ser diferente. Os meus irmãos não são, eu não posso ser. Minha mãe não foi, meu pai não foi, eu não posso ser. E isso porque a gente aprende lá da infância, que dinheiro não é bom, dinheiro é ruim, os ricos não são bons. Aquela velha história, dinheiro não dá em árvore. Aí você fica, mas se eu comprar eu vou perder isso, se eu gastar com isso eu vou ficar sem. Isso vale para tudo na vida. Então a questão é o que que você quer e o que que você vai fazer para isso. E tratar essas feridas internas, né, essas crenças, que a gente cresce. Ninguém é perfeito, ninguém tá aqui perfeito, tá todo mundo aqui para não é evoluir, nós já somos evoluídos, na verdade. A gente tá aqui para resgatar a nossa evolução, né? Que sabe o nosso DNA, os vórtices, nós temos 2, né? E se você estudar mais a fundo na história científica, não cristã e nenhuma religião, mas nós tínhamos 12. Foi tirado do ser humano essas 10, justamente para isso, para a gente resgatar. Então, por isso que você vai fazendo os downloads. Se você está num ambiente produtivo, você vai conhecer pessoas que vão te levar a outros ambientes, a outras oportunidades. Se você ficar naquele grupinho que, um exemplo, né, homem ou mulher, só quer beber, é barzinho, é aquilo outro, e o que tá tirando ali? Que conhecimento que você tá tendo ali? Não que seja ruim, é gostoso você sair, socializar, né, comer uma coisa fora e tudo, mas tá te agregando o quê? Alguns ambientes, né? Não são todos, claro. Então é isso. Aí quando você vai para o autoconhecimento, para dentro de você, você começa a fazer esses downloads, que são os insights. E tudo acontece naturalmente. Para mim estar aqui hoje, foi através disso. Eu já queria um podcast buscando fora, mas está aqui dentro. Está aqui na minha cidade. E aí eu vou dar prioridade para o que está perto de mim, da minha cidade. Às vezes a gente busca muito fora. Sim. E tá do lado. Tá pertinho. A resposta tá na sua frente. A grama do vizinho ali é sempre mais verde, né? E Cibele, essa transição que você fez do agronegócio para a parte do autoconhecimento, essa parte de terapia, como é que foi isso? Foi, por exemplo, você buscou o autoconhecimento para
até melhorar os seus resultados no agronegócio e se descobriu, por isso fez essa transição? Ou você já foi intencional em fazer essa transição desde o início? Conta pra mim como é que foi Bem esse rolê. bagunçado esse negócio, né? Que rolê bagunçado. Mas é o seguinte, isso faz parte também da minha história, porque, te falei, eu cresci na fazenda, na roça, meu pai trabalhando, eu cresci naquele ambiente. E quando eu era pequena, o meu pai esperava ter um homem, um filho homem, né? Então, olha só pra você ver. E eu fui a primeira filha. Primeira, não, a segunda, na verdade. Minha mãe perdeu um bebê antes e eu sou a segunda, né? Então, não sou a primeira filha deles, eu sou a segunda. E até nisso existe uma organização sistêmica. E meu pai sempre foi aquela pessoa de trabalhar muito. Tá sempre trabalhando, nunca deixou faltar nada em casa. Mas aquela presença aconchegante, de ter tempo pro filho, ele não teve, mas ele aprendeu assim, que o homem tem que, ó, Sim, trabalhar, ralar e trazer o sustento para dentro de casa. E isso ele cumpriu muito bem. E eu não julgo ele, já julguei, sem conhecimento já julguei. Então eu fui nessa pegada de ir atrás, sabe? Atrás do meu pai, para ele me ver, para ele me enxergar. E aí foram acontecendo essas coisas, eu abdiquei de algumas vontades, que eu nem sabia que era vontade direito minha, né? Mas eu fui indo, seguindo esse fluxo. Só que tem uma hora que a gente desperta. E quanto mais conhecimento você busca, mais você desperta para você. E aí chegou num momento que eu falei, não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma história dele, não é minha. E aí foi um rompimento. Muitas vezes é doloroso. sim. E existiu esse rompimento, e desde que eu fiz, as coisas têm fluído para mim. Claro que cada coisa no seu devido lugar, no seu devido instante, e também correspondente ao que eu faço, né? Não vai chegar nada tudo perfeito para mim, pronto. Eu tenho que me mover. Então, a partir do momento que eu me movo, as coisas vão chegando. As clientes vão chegando, uma indica para outra, e aí as coisas vão crescendo. E é assim que acontece, né? A gente segue um caminho achando que é o nosso caminho, mas chega num ponto que você vê que não é. É o caminho do nosso pai e da nossa mãe. E aí o rompimento dói, porque você está saindo daquele ciclo e indo para o seu, para a sua história. E onde tudo começa a acontecer. Às vezes isso acontece com 30 anos, 40, 50. A minha mãe se formou agora, com 60 anos, Mesmo? praticamente. Formou no colegial, tá toda feliz. E eu com muito orgulho dela. Hoje eles são separados. É que a gente cresce numa casinha de boneca. A gente acha que tudo é perfeito, né? E pra mulher que cresce com a historinha da Barbie, da Cinderela, da Branca de Neve, da Bela e a Fera, a gente acha que o amor é aquilo ali, é aquela história de desenho. Só que se você for a fundo, essas personagens, elas têm muitas dores. Isso não é mostrado. É mostrado a mágica, a história. Mas você vai ver, a Bela e a Fera, por exemplo, a Bela quer curar a fera. Quantas mulheres não estão no relacionamento tentando curar o homem? Entendeu? Estão lá se desgastando num relacionamento que não vale a pena. É isso que acontece. E essas mulheres que chegam até você hoje, buscando, eu falo que é literalmente uma cura, né? É. É, elas buscam, na sua maioria, essa parte da cura no relacionamento, no âmbito familiar mesmo com pai e mãe, nessa parte de mãe e filho, a parte profissional. Qual que é a busca maior hoje das clientes que chegam até você A busca, ela vem maquiada. mesmo? Na verdade, a busca é por ela mesma. Mas ela vem atrás de uma busca de reconhecimento, uma cura de ferida de humilhação, de abandono, de rejeição. Porque a mulher, ela atrai um homem a partir da dor que ela carrega. Todo relacionamento. O meu também.
Nós nos atraímos porque eu trago um pouco das dores que se conectam com as dele. E é assim com todo mundo, né? Então, na verdade, elas vêm achando que é a dor de amor, que não dá certo, o dedo podre, o famoso, né? Tem dedo podre, não sei o que eu faço, mas não é. É muito mais profundo, na verdade é se conhecer. É a busca por ela mesma, porque a mulher se esquece disso. Ela põe outras coisas à frente. E a mulher também tem aquela questão da rivalidade com outra mulher, né? Eu já trabalhei em vários lugares com mulheres e chegava num ponto que eu falava, gente, prefiro trabalhar com homem, porque não é possível, uma tentando puxar o tapete da outra. E isso também eu trato muito dentro da mentoria, falo, gente, a mulher não pode ser inimiga da outra. Porque é muito mais doloroso uma mulher criticar a outra do que se um homem criticar uma mulher. Porque é o clã dela. Sim. Sabe? Então, quando ela recebe uma crítica, não construtiva, porque a mulher quando critica, ela não, na maioria das vezes ela não é construtiva, porque se ela vê a outra fazendo alguma coisa que ela não tem coragem, ela vai e critica. E aí a dor com a mãe dela. É algo mal resolvido com a mãe dela. E ela nem sabe. E como é que você traz isso à tona? É através de conversas, perguntas? Como é que você faz isso na prática? Meditações profundas, visualizações, reprogramação mental. É um compilado aí que eu trago de tudo que eu tenho conhecimento. E eu não prometo a cura, porque a cura a gente tá sendo curado o tempo todo. Mas eu desperto muita coisa dentro delas. Muita coisa. É basicamente, isso tem que se tornar um estilo de vida, né? Não é que a gente busca e tem o tratamento ali naquele período que a gente está curado em definitivo, né? É uma coisa constante e pelo resto da vida. Pelo resto da vida. E aí você escolhe, porque quando você começa no autoconhecimento, você não quer parar. E não é porque você tá no autoconhecimento que os desafios vão parar. Agora eu sou good vibes e vai parar de acontecer merda na minha vida, né? Pelo contrário, a cobrança é muito maior, porque a partir do momento que você tem um conhecimento, você tem que ter o jogo de cintura, você já sabe lidar com aquilo ali. E nós, enquanto terapeutas, temos também isso. A gente precisa ser curado o tempo todo. Né? O terapeuta que não se cura, que não busca ajuda do seu analista, então não confia nele, porque ele também não está se curando, né? Eu tenho meu analista, meu esposo tem o dele, e nós estamos sempre, sabe? Porque não adianta você ouvir os outros se não tem ninguém para te ouvir, né? Então a cura não existe, ela não finaliza. A gente vai morrer nessa vida e não vai estar totalmente curado. Só que isso você só compreende se você já está no caminho. Aí você olha para trás e você fala, meu Deus, se fosse na época da minha mãe e do meu pai, eu não dava conta disso. E não dava. Então os nossos pais pagaram um preço muito alto para a gente estar aqui. Se a gente parar para pensar na qualidade de vida que eles tinham, na que a gente tem hoje, é muito diferente. Hoje é tudo fácil. Tudo. Você quer uma informação, você tem internet. E é onde vem a cobrança. Onde você escolhe focar a atenção. Onde você quer estar. Você tem essa escolha. É o livre-arbítrio, né? Antigamente não tinha. A mulher casava porque era prometida, era levada amarrada, né? E não tinha opção de escolha. Ela não podia escolher o parceiro por afinidade, era obrigatório. Né? Em alguns países ainda existe isso, né? Mas hoje nós brasileiras, graças a Deus, a gente tem essa liberdade, né? Então é tudo muito mais fácil. É muito mais fácil. A gente tá no paraíso. Você fica falando umas coisas dessas, meu cérebro fica ramificando assim de ideias assim, ó. Aí se eu não me policiar, a gente vai para 3 horas de gravação de podcast. Mas é um assunto gostoso, né? E Sibeli, é muito engraçado, né? Assim, soa engraçado essa parte do julgamento, né? Da gente julgar outras pessoas e até mesmo os nossos pais
a ponto de julgar não conhecendo a experiência pela qual eles passaram, né? Porque é fácil a gente julgar hoje coisas que a gente desconhece ali como filho, né? De fato. Por que você acha que nós, seres humanos, não gostamos de ser julgados e ao mesmo tempo julgamos outras pessoas? Olha, Tem uma explicação para isso? é puro egoísmo. Eu acredito, né? Isso é uma resposta minha, Sim. tá? Não sei se alguém aí tem alguma resposta mais científica para isso, mas eu acredito conforme o meu entendimento e a minha Sim. vivência, né? Eu não vou dizer algo que, mas eu acredito que seja muito egoísmo, porque falta empatia, sabe? Isso é todo mundo. Eu tô aqui, eu não sou perfeita. Tô num lugar de terapeuta, mas eu não sou perfeita. Por exemplo, eu vou sair daqui e alguém passa voando na rua perto de mim. Pelo amor de Deus, sabe? Então, mas aí eu não sei se a pessoa passou correndo, se ela tá com alguém doente em casa e foi correndo, ou se ela é doidinha mesmo. Então, eu acho que falta empatia no ser humano, sabe? De entender. Não, fulano agiu assim, vai saber que criação que ele teve, né? Pra ele estar agindo assim. Bateu no carro ali no trânsito, apontou a arma pro outro cara e atirou. Que dor que essa pessoa carrega? Não tô defendendo, certo? É certo perante a sociedade, e é por isso que a gente vive, né, em sociedade e existem regras para isso. Mas, no fundo, o que aquela pessoa tá vivendo para ela estar assim? Ou o que ela viveu para ela ser agressiva assim? No momento que o outro bateu no carro dele, o que despertou nele? O que aconteceu com ele lá atrás? Então, acho que falta muita empatia. Eu acredito, pra mim, tá? Isso é uma coisa minha, que o julgamento vem muito da falta de empatia. E o mundo tá exigindo muito isso hoje. Que essas pessoas não tiverem empatia, vai tudo colapsar. Já tá colapsando, né? O mundo já tá maluco. E nós somos orgulhosos. Muito, muito, né? Muito. Quem é que não quer provar a sua verdade, a sua visão de mundo, né? E o orgulho acaba com muitas coisas, né? Acaba com relacionamentos, com famílias, com empresas. É aquele famoso ditado, né? Não, eu não vou dar o braço a torcer ali no final, né? E talvez coisas e ações simples que a gente poderia tomar, né, de forma diferente e evitar aqueles pequenos problemas ali a curto prazo que a longo prazo se tornam problemas gigantescos a ponto de quebrar laços familiares, pessoais, de amizades, empresariais. Então essa parte do orgulho é bem complexa mesmo, né? Muito. E acontece muito, todo mundo quer um relacionamento, né? Isso a gente voltando a falar de relacionamento. E aí, me relacionei. Aí que o negócio começa a pegar fogo, né? Que são dois mundos Sim. diferentes. E o casamento, hoje eu falo, né? Antigamente eu não queria casar, eu falava que eu não queria casar e ponto final. Mas o casamento é o melhor lugar para você evoluir, para você crescer. Porque vem um mundo diferente junto do seu, e todo dia é um aprendizado. E aí, quando acontece da mulher ter um relacionamento, ela quebra a cara, que aí não é aquilo lá que ela achava, porque ela cresceu na Disney, né, achando que era história infantil, bonitinha, de princesa, e não é. Aí a realidade é outra. Então, eu falo que o casamento é o melhor lugar para você evoluir, porque é uma relação, é um relacionamento, né? Aí o que aconteceu na pandemia? Todo mundo em casa, tiveram muitas separações, né? Aí que a mulher foi conhecer o homem foi conhecer a mulher de verdade que estava do lado, e aí os dois não se davam com aquilo ali, e não queriam dar o braço a torcer, igual você falou, o orgulho, né? Onde aconteceu muitas separações, né? Divórcio. Só que se você parar e pensar, peraí, o meu marido, o meu namorado, o que ele tá passando? Que ele não me fala. O que tá acontecendo, será?
Aí tá todo mundo naquele automático. Casa, trabalho, trabalho, casa, correria, cuidando de filho. E aí você não tem aquele momento que você conversa com o parceiro. E a melhor coisa é você conversar com o parceiro. Isso meu esposo também me mostrou muito. Porque ele sempre me pergunta, amor, tá bom assim pra você? O que que você acha disso? O que que você acha que eu preciso melhorar em mim? E aí eu falo. E vice-versa. Só que a maioria dos relacionamentos não são assim. A pessoa prefere desvincular logo, resolver logo, não aguento isso mais, do que só escutar o outro. E às vezes só precisa disso, porque o ser humano precisa ser escutado. Ali tem uma criança que não foi ouvida. Em todo mundo. Isso é fato. Eu, pelo menos, vira e mexe, eu tô com a minha criança cutucando. Aí ele fala assim, amor, quantos anos tem essa criança sua aí? Fala, e a sua? Sabe? Então, eu que sempre quis atenção quando era pequena. Então, Sim. quando eu vou conversar com ele e ele não me olha, só que não significa que ele não tá prestando atenção. Mas eu gosto que me olha, entendeu? Olha pra mim, deixa eu te contar. Que se não olhar pra mim, não tá valendo. E é bem isso. No fundo, todo mundo quer ser visto. Só isso. Aí você vê um jovem, né, no carro, no meio da rua, com um sonzão torando o último. Ele só quer ser visto. Só isso. Aí você começa a observar as atitudes das pessoas. Fala, ali tem uma criança que sofreu. E às vezes nem é um sofrimento. É a forma que ela entendeu na época. Eu falo isso muito, eu uso o meu exemplo, né? Não adianta eu ficar usando exemplo de todo mundo e não usar o meu. A minha criança, pelo menos a minha adolescente, gritava quando a minha mãe falava. Nossa, você viu a roupa da vizinha? Nossa, ela se veste tão bem. E eu ficava, né? Minha mãe tá me comparando com ela. Olha a dorzinha, né, que gerou. Então eu sempre me comparava, até pouco tempo atrás, que eu comecei no digital. Então você vai olhando outras pessoas e se comparando. Fulano tá assim, assado, e eu? Aí eu vou me diminuindo, né? E nessa diminuição, aí que eu fui entender aos poucos, falar, pois é, a minha mãe naquela época era o jeito que ela tinha de falar que eu podia ir além, que eu podia ser melhor. Mas eu entendi como uma comparação com outra pessoa, a ponto de falar, então vai cuidar da filha dos outros então, e eu, sabe? Então, é o jeito que você enxerga. Mas eu só cheguei nessa conclusão porque eu busquei, porque eu fui atrás. E isso não vem de graça. E aí ninguém quer pagar o preço. Ah, vou fazer terapia. Não, tá caro. Não, pelo amor de Deus, isso não existe. Vou ficar aqui no meu mundinho mesmo. E eu sei disso. Eu sei, porque tem gente que me acompanha. E eu sei que tá ali vendo todo dia que eu tô postando. Mas não se dá o Uhum. prazer de participar de nada. E olha que eu ofereço muita coisa gratuita também, né? Mas as pessoas não querem, porque olhar pra dentro dói. Eu vou enxergar como é que eu sou. E aí eu vou ter trabalho pra mudar. E aí eu não quero mudar, prefiro ficar aqui. Tá tranquilo. Tá bom assim mesmo. E isso acontece porque eu tenho a sensação que nós, seres humanos, tendemos muito ao negativo, sempre enxergar a parte negativa, né, das coisas. Por exemplo, essa questão do olhar para dentro, né? Eu tenho medo de olhar para dentro porque eu tenho medo do que eu vou descobrir ali dentro. Mas talvez eu vou descobrir uma coisa boa, não necessariamente uma coisa ruim, né? Uma coisa melhor que eu estou vivendo hoje como pessoa. Mas pelo fato da gente tender sempre para o negativo, olhar sempre para o negativo, a gente não rompe, né? Não. Você tem essa Não. sensação também? Muito, porque a maioria das pessoas só pensa no negativo. É difícil você mudar, trocar, eu falo trocar essa polaridade, né? E voltando para assunto de relacionamento, né? É aquele negócio. Eu não quero o homem assim, não quero o homem que
Não quero um homem tóxico, não quero um homem assado, não quero um homem... Tá, que homem que você quer? Que relação que você quer? Aí você tem que trocar Sim. para você atrair o que você quer, porque aquilo que você nega é aquilo que mais vem. Ah, eu não quero ficar sem dinheiro. A falta vem. Eu não quero esse emprego. Você vai ter que ficar lá até por ironia do destino, às vezes aparecer outro, mas às vezes até aparece. Mas aí você vai ter a mesma experiência que você tinha no Sim. anterior. Então, é parar de negativar tudo. Se eu tô aqui, eu tenho algo para aprender aqui. Por que eu tô aqui? O que eu posso aprender com isso? Se eu sair de uma relação tóxica, o que essa relação me ensinou? O que eu preciso olhar? E é tudo muito simples, só que ninguém consegue fazer isso. É tudo muito simples, sabe? Para de negativar e começa a fazer o contrário, sabe? Assim, é tão simples que as pessoas acham que é difícil. Sim. Mas eu não tô falando assim porque sabe, eu nunca fui assim. Eu fui assim, comecei a ser assim a partir do momento que eu busquei, que eu resolvi mexer a bunda da cadeira. Não adianta eu ficar aqui esperando, lendo um horóscopo. Quem é que nunca leu horóscopo, gente? O horóscopo do amor, aqueles livrinhos a revista da Capricho, João Bidu. Quem nunca, né? Então, vamos pra realidade, né? Lê minha mão aí. E Sibeli, essa questão do relacionamento, eu acho que são duas coisas, né, principais. A primeira, vinculada à atração, né? A primeira é essa questão de atrair pessoas que, de tanto a gente falar ali que não quer, a gente atrai, né? E tem aquela questão que, mesmo atraindo boas pessoas, né, e se relacionando com, entre aspas, pessoas certas, vai muito da expectativa com a realidade, né? Como você falou, né? Muitas mulheres às vezes pensam que é aquela maravilha, aquela vida de princesa, e quando se relaciona, por mais que seja com um companheiro certo, né? Quebra aquela expectativa inicial dela também, né? Existe uma expectativa muito gigante, né, em tudo. A gente sempre cria. Mas a expectativa, ela é importante, porque ela ajuda a cocriar, porque ela ajuda você a visualizar. Porque como é que você vai querer aquele carro daquela marca se você não visualiza? Se você não se sente merecedor daquilo, sabe? E então eu falo que a expectativa, ela faz parte disso. É preciso que ela exista. Porque o pensamento traz a emoção traz a realidade. Porque aquilo que você sente se concretiza. E aí é o saber lidar com equilíbrio, sabe? Quando chegar o que você queria, você tem que saber lidar. Você queria um carro top, o último lançamento do carro elétrico, por exemplo. Ele chega, tá lá na sua garagem. Aí você vai ter que mexer com documentação, você vai ter que fazer um seguro, sabe? Você vai ter que arcar com aquilo ali que você quis. Então segura a bomba, é o que você quis, agora chegou e tá aí. E saiba lidar com isso, né? Saiba lidar com o que você quis. Por isso que você tem que pensar bem naquilo que você quer. Você quer isso mesmo? Ok? Vai chegar? É igual prosperidade. Ah, eu quero ser próspero, eu quero que a minha empresa amplie, cresça. Mas aí ela vai crescer, você vai ter que contratar funcionário, você vai ter que ampliar a sua folha de pagamento, sabe? Você vai ter que ter um olhar maior ali, você vai ter que ter alguém de confiança em alguns cargos, e aí se é uma pessoa desconfiada que não confia, então como é que você quer crescer? Não tem lógica, né? Então muita gente quer aquilo que não consegue suportar. E aí o que adianta? Tudo tem um preço. Sim. Tudo tem um preço. Nada é de graça. Mas a gente está acostumado a ganhar. E quem que ganha? A criança. O adulto, ele faz o dinheiro. E aí ele consegue suportar aquilo que ele quis. Aquilo que ele escolheu.
mas a maioria quer ganhar. E aí, como é que fica? Mas você tá me falando que o dinheiro não vai resolver todos os meus problemas, então. Não, não vai. Se você não souber lidar com ele, que ele vai chegar. E aí, o que você vai fazer com ele? E aí, tem muita gente que atrai muito dinheiro, né? Mas ele vai embora também com facilidade. Porque ainda existem dores, existem crenças. Que o dinheiro é fluxo, é movimento, é energia de movimento. Para você ver, a tecnologia está levando o dinheiro para o lugar dele cada vez mais, que é a energia. Está ali no banco, digital. O físico está deixando de existir. E se está no digital, não é uma energia que está lá? Porque você não pega no digital. Você tem um dinheiro na conta, mas ele é digital, não é? Então, cada vez mais, ele está mostrando para todo mundo que ele é uma energia. E aí, como que você lida, né, com isso aqui? Com o pensamento, com a forma, o respeito que você precisa ter com ele. Então, envolve muita coisa. É complexo, mas não é. Não é tão complexo, não. No final, tudo é energia, né? Tudo é energia. Nós somos energia. Sinal de celular é energia. Sinal de rádio é energia. Você vê. E por que que as pessoas estão tudo surtando? Porque elas não estão sabendo lidar com as energias. Isso é algo espiritual. Não tem nada a ver com religião nenhuma. Sim. É energia. Como que você se conecta com a sua fonte maior? A gente veio de um lugar. Ninguém é feito de chocadeira, né? A gente veio de um lugar. E se a gente veio de um lugar, esse lugar é especial. Não importa se você acha que é Deus, que é Alá, que é Oxalá. Não importa. É algo muito maior que a gente não tem controle. E a única coisa que está acontecendo é uma reconexão. Então, se as pessoas não se reconectarem com elas primeiro, porque através delas a gente tem uma conexão direta com algo maior, com algo que nos criou. E se você não tem essa conexão, como é que você vai viver? Porque nada vai ter sentido. Tudo tem um sentido. Eu tô aqui pra quê? Pra brincar? De casinha? Eu tô aqui pra aproveitar a vida loucamente, como se não houvesse amanhã. Não, eu tô aqui para viver da melhor forma que eu puder, né? Então aproveita a viagem, né? Aproveita o caminho, aproveita a viagem da melhor forma. Simples, né? E como é que você se reconecta? Eu gosto muito de conversar com Deus do meu jeito, sabe? Antes de dormir, na hora de acordar. Agradeço muito. Revejo o dia que eu passei, o que aconteceu. Peço também. Só que o pedir também tem um jeito, né, de pedir. Porque se a gente pedir, pelo amor de Deus, me ajuda, eu já estou jogando uma vibração de escassez, quer dizer que tá faltando algo para mim. Quanto mais eu peço, mais vai faltar. Mas é aquele pedido de coração, sabe? E eu acredito muito que Deus escuta no nosso individual, do nosso jeito. Não é uma reza, uma oração de um jeito centrado ou escrito, mas é o meu jeito, sabe? E as respostas vem, tudo chega, tudo. E você pensa que Deus fala com todos nós, porém não são todos que os escutam? Acredito, Porque eu acredito. acho que tem uma diferença, né? Talvez a pessoa fala, né? Deus não fala comigo. Não, na verdade ele tá falando você que não tá escutando, né? Porque ele fala o tempo todo. Não é só que eu precise ouvir, mas ele fala com um amigo que está do lado que te dá um toque. Ele fala com uma notícia no celular que você abre e sem querer, você lê uma mensagem e te toca. Então ele fala o tempo todo. O tempo todo nos é mostrado caminhos.
Ah, eu tô com dúvida no que fazer. Sempre chega. Só que aí você precisa confiar e não desesperar. Porque a partir do momento que você desespera, você se desconecta, sua vibração baixa, porque aí você já pensa no negativo. Ai, o que que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda, socorro, eu não sei o que eu faço. Mas se você só confia e acredita, as respostas chegam. Tudo chega. Eu nunca fiquei desempregada. Nunca. Nunca. Agora que eu tô em fase de transição, mas eu nunca fiquei desempregada, porque eu sempre acreditei que ia aparecer alguma coisa. Dava um dia, dois, aparecia. Nunca fiquei. Podia não ser o melhor emprego do mundo, mas nunca me faltou. Você é muito sortudo, hein? E nem a sorte, nem a sorte. É, quem não te conhece, quem vê os seus resultados no final, fala que é sorte, né? Porque É, quando a pessoa fala que é sorte, ela tenta meio que minimizar os seus resultados, é, né? E volta a questão da comparação ali, a é. parte de vitimização, aí é outro Uhum. rolê, né? E a vitimização é dureza. Que aí você se fecha naquele mundinho de que todo mundo te fez mal, fulano te fez mal. Se a gente ficar nessa vitimização, a gente não sai do lugar. Fulano me fez mal, me fez isso, me fez aquilo outro. Se não tivesse me feito isso e aquilo outro. Não. A vida da gente tá assim porque é escolha nossa. Sabe? Eu posso não ter chegado ainda onde eu quero, mas eu tô no caminho. E tô no meu tempo. Antigamente eu ficava me cobrando. Minhas amigas todas casaram, têm filhos, estão em profissões e aquela coisa, bem-sucedidas, e eu não, e eu nessa bagunça, sabe, mental, de não saber para onde eu vou, de só seguir o fluxo. Mas hoje eu tô aqui, com 39, exercendo o que eu gosto, me descobrindo todos os dias, e tô feliz. E sei onde eu posso chegar, e tô trabalhando para isso. E acreditando. E aí entra também a parte do controle, né? Porque a gente não controla quase nada, né? Não. Não controla quase nada. E a pergunta é: aquilo que você controla, você de fato está controlando? Aquele mínimo que você controla, você de fato está controlando? Porque penso que na maioria dos casos as pessoas não conseguem nem controlar o que elas conseguiriam controlar e tentam controlar o que elas não conseguiriam controlar, né? Na verdade, a nossa vida, a gente é que faz a nossa vida. Mas é claro que existe talvez uma programação muito maior em cima disso. Mas eu escolho. Eu escolho acordar e ficar bem o dia todo. Eu escolho não me deixar levar por outras energias que estão rondando. Eu escolho uma profissão. Escolhi sair de um lugar e para outro. Então isso é meu controle. Agora, como as pessoas vão reagir mediante o meio que eu estou inserida, já não é controle meu, porque Sim. cada um vai agir de um jeito, né? E aí cabe a mim não me vitimizar e falar que o outro fez mal para mim, porque, né, aquela coisa toda, mas é a forma que você enxerga. Então, eu crio a minha realidade. Eu posso criar a minha realidade. Isso é fato. Eu te falei, eu tô aqui e eu criei isso. Eu criei o meu apartamento, que hoje é nosso. E eu criei outras coisas, co-criei também outras coisas. E eu percebi que eu comecei isso com 9 anos de idade, na terceira série, quando a minha professora da escola rural, professora Ivone, ela chegou no final do ano, ela fez um sorteio, ia fazer um sorteio de um relógio para a turma. A hora que eu vi aquele relógio, eu falei, ele é meu. Eu ganhei o relógio. E sempre foi assim, tudo. Só que tudo que eu de fato, de verdade, quis, né? Que é aquela história do foco. Eu vou pro foco ali, eu vou sentir aquilo ali que já é meu, e aí as coisas vão acontecendo. Então a gente faz isso desde pequeno, e não sabe, Não sabe nem quando é grande, imagina quando é pequeno. né? E eu fui lembrar disso adulta já, quando eu comecei a ler O Segredo, que é um dos, né, um dos grandes Aham. livros que trazem essa consciência.
né? E a gente tem Bob Proctor, Joe Dispenza, David Hawkins, que é da escala das emoções, ele conseguiu medir as emoções, que vai de 20 Hz a 1000 Hz. A gente consegue medir como que você está vibrando, a sua assinatura vibracional, que é como você vibra durante o dia todo. Porque não adianta você acordar bem, nossa, tô ótimo. Aí no meio do caminho você bate o dedão na quina da porta. Opa, que pé. E aí o dia e a vibração já foi pro saco, né? Mas tem muita ferramenta, sabe? O mundo tá cheio de ferramenta. Então só não trabalha quem não quer. Só não vai atrás quem não quer. E onde que entra o não nisso tudo? O não? O não. O não de não querer? Não de não querer passar por determinadas situações que são impostas a nós. Talvez. Você enxerga o não como, assim como eu, como um superpoder? Sim, sim. Eu também, eu sempre fui a pessoa do sim, sim pra tudo. Ah, me ajuda aqui, vou. Vamos pra tal lugar? Vamos. Acabava indo, sabe? Hoje não é não pra mim. Não é não. Não, não quero ir, não gosto. Não gosto disso. Não gosto que fale assim. O sim tem que ser óbvio, né? Quando a gente pensa, não sei, é não. O sim tem que ser óbvio. É. Não, não quero e pronto. Não gosto. E tá tudo certo. Aí quem quiser continuar do seu lado do jeito que você é, fica. Quem não quiser, tchau. Tchau, tem outras pessoas para conhecer, tem outros ambientes para ir, outras coisas a conquistar, então. E falando sobre ambiente, é mais fácil a gente mudar o ambiente ou mudar de ambiente? Mudar de ambiente. O ambiente, um exemplo, se você é uma pessoa com autoconhecimento, que busca, que vai atrás, você tá bem, você pode contaminar aquele ambiente com a sua energia, com o seu carisma, mas quem tá ali tá preparado? E aí você vai martelar até quando naquilo? Você vai se desgastar, sua energia vai ser consumida. Até quando vale a pena? É tudo o peso, né, da balança. Até quando vale a pena eu insistir em algo? Porque a alma grita, a nossa alma sabe o lugar que ela tem que ir. E se você luta contra, seu corpo fala. Uma dor nas costas, no joelho, trava aqui, trava ali. E a natureza fala muito isso pra gente, né? Por exemplo, é a lógica do saco de laranja, né? Uma laranja podre contamina todo o resto do saco, né? Contamina. Agora, uma laranja sadia, não, entre aspas, não faz as Ela não contaminar. reverte, não reverte o processo, não reverte. Aí, assim, nessa questão do ambiente, né? Para mudar um ambiente, todos que estão envolvidos ali têm que Tem que agir de forma ativa, né? Para É. tentar mudá-lo, né? Se somente uma, duas cabeças ali, dependendo do volume de pessoas que estão inseridos ali, não é mais fácil mudar de ambiente de fato, né? E é muito nessa lógica, por exemplo, do que a gente quer para nossa vida também, né? Porque eu vejo que muitas pessoas estão normalizando coisas que são comuns, mas não são normais. Por exemplo, essa questão que até a gente estava conversando aqui antes, o seu esposo falou, né, que quando a pessoa, né, fica ali na demanda do trabalho o dia inteiro, naquele clima pesado ali, naquele meio que sofrimento durante o dia, acaba o dia de trabalho, vou passar ali no barzinho ali para tomar uma cervejinha ali, para me relaxar. Isso pode ser comum, mas não é normal. Não é normal. Então as pessoas estão normalizando coisas que são comuns, né? Muito, muito. E essa consciência, ela tá mudando, devagar tá mudando. Na Europa já tem, né, cafés, o pessoal, os jovens estão deixando um pouco a balada com álcool para ir para os cafés, né? Em São Paulo tem um pouco disso também, lá no Ibirapuera direto tem. E é bem isso, não pode ser normalizado uma briga de trânsito,
uma discussão no trabalho. Não pode, porque pessoas estão morrendo e matando por motivos assim, mínimos, né? E onde que vai parar isso tudo? Mas a consciência está agindo, né? Aos poucos as pessoas peraí, isso aqui tá me fazendo mal, então não vou fazer mais. A pandemia mostrou muito isso. Ao mesmo tempo que trouxe um estresse pós-traumático muito grande, mas ao mesmo tempo ela uniu pessoas. Tiveram muitas perdas, Sim. mas ao mesmo tempo muita gente se uniu mais à família. Ao mesmo tempo que houveram separações, houveram também muitas reconciliações, né? Então tudo tem um positivo e um negativo, sempre ali, mantendo o equilíbrio, né? E é isso que o planeta está precisando, o equilíbrio, a integração mesmo, do masculino, do feminino. As mulheres não estão trabalhando mais em casa hoje? Por conta da pandemia, não desencadeou algo? Que depois da pandemia veio essa revolução tecnológica, porque a revolução industrial pôs a linha de produção, né? Trabalho repetitivo, as mulheres foram trabalhar, largaram os filhos em casa, veio a pandemia, mudou tudo, trouxe todo mundo para casa para olhar para essas crianças que, mediante uma revolução tecnológica, se elas não tiverem o olhar dos pais ativos ali, o que que vai ser? O que que Sim. uma criança acessa na internet? Então tudo tem uma lógica, sabe? O planeta trabalha nessa lógica de equilíbrio, de conserto, porque nós estamos evoluindo. A gente não pode retroceder. Só que a evolução, ela traz mudanças gigantescas, né? E é onde a gente precisa ter uma consciência equilibrada para conseguir lidar com isso tudo. Então, essa mudança, né, tecnológica agora, ela está trazendo muito isso. Tecnologia a gente não vê, é energia, é espiritual, né? Ninguém está entendendo ainda, não é só uma revolução tecnológica, é uma revolução espiritual, energética. E está mudando todo mundo. Não tem ninguém que você conversa que ou está muito cansado, desgastado pelo que faz ou pelo que tem feito, como tem também alguém que está buscando um recurso. No final de semana vai pedalar, vai caminhar no piscinão, vai fazer outra coisa, vai pro campo. Uberaba aqui tem muita cachoeira e ninguém sabe, né? Ninguém aproveita. Eu e meu esposo, nós somos caçadores de cachoeira. Então aqui tem muita riqueza e ninguém olha pro lado. É igual quem mora na praia, né? Sim. Quase não vai na praia, porque tá ali, ó, tá fácil. Mas vai se conectar com a natureza. Então, essa revolução tá trazendo todo mundo para a natureza, né? Para o mundo wellness. A gente busca o que a gente não tem, não dá valor porque que a gente tem, né? E nós temos tudo. Se a gente reparar, nós temos tudo que a gente precisa do lado. Do lado. Eu dou muito exemplo com as mentoradas, para quem eu atendo, abre uma mão. Uma mão tem quantas sementes ali dentro? Quantos pés tem ali dentro? Um girassol, quantas sementes ele dá? E é símbolo de prosperidade, porque um tem muitos, né? Então, você olha para o lado, a gente tem tudo. E o brasileiro tem essa mania de se comparar com o que é de fora. Porque o que vem de fora é melhor do que o que está aqui. E a gente precisa valorizar o que está aqui. Valorizar o que é nosso. A gente tem um país muito abundante. Se for pensar por essa lógica. Mas não, a gente só busca fora, né? É o importado, é isso. O daqui não presta. A síndrome do cachorro vira-lata, né? E é por isso que os nossos melhores alimentos vão para fora. Que a gente não valoriza Sim. aqui. A gente come o resto. O que sobra. E é produzido aqui. Mas a ganância, o egoísmo, tudo leva, né, a isso.
Então é isso aí, um compilado de socioeconômico, cultural, com espiritualidade. E aí vamos ver onde vão parar. Ai, sabe o que que eu pensei? Uma coisa nada a ver, não sei. Ai, quando a pessoa tá em casa, aí tipo assim, tem pratos bonitos, copos bonitos e não usam aquilo ali. Aí Põe só pra usa só visita, né? Prato, é toalha bonita, tudo é só pra visita. A gente cresceu dentro de assim. casa, anda com camisa rasgada, roupa rasgada, e quando vai sair. Tá bonitinho, né? E é isso. É bem isso, Wesley. É bem isso. Sibeli, falando de público, né? Se a gente for pegar, né, entre o público feminino e o masculino, as mulheres buscam mais ter essa consciência, buscam mais essa questão da cura mesmo, literalmente? Buscam, buscam. Buscam, e eu te dou até um exemplo mais energético, tá? Então, você tá ciente que o papo aqui é energético, né? É não, Sibeli, já tá Né? dando 1h20. Não sei se você sabe do assunto do podcast, mas a gente tá falando sobre isso. Então, É. acontece que o nosso planeta, ele é feminino, você sabia Não, não disso? sabia não. Conte mais. Nosso planeta tem um nome de Gaia, você já ouviu falar, Gaia. O planeta por si só, ele tem uma energia feminina, não significa que ele é mulher, não é isso. A gente fala de realmente polaridade, né, masculino e feminino, que todo mundo tem. O homem tem o masculino, tem o feminino e a mulher também. Por que que as mulheres estão despertando primeiro? Porque é essa energia feminina que já é dela. Então, existe uma amplificação disso tudo, né? Então, as mulheres estão indo mais atrás. Por quê? A mulher carrega por si só, por ser mulher, além da feminilidade, a delicadeza, ela carrega a criatividade, a amorosidade. E tudo está caminhando para que as pessoas sejam mais amorosas. É a mulher que cuida, é a mulher que nutre. Então, o que está faltando no planeta? Amor. Por isso, o despertar primeiro das mulheres. E os homens vêm atrás. Porque isso vem muito da história também, tá? Antigamente, quando surgiu a humanidade, a mulher carrega esse peso até hoje dentro do cristianismo, digamos assim. A Eva é a culpada do Adão ter Sim, comido o fruto proibido. Mas antes disso, a mulher é que trouxe a questão da agricultura, sabia? Porque ela ficava em casa. O homem era o caçador e o provedor. Então, ele saía para caçar e prover a casa. E ele voltava com alimento para a mulher fazer. Ele voltava com a caça para ela usar o couro do animal e costurar e fazer roupa e tal. E a mulher, com os alimentos, depois com o resto, né, que sobrava, ela jogava fora, ela percebeu que dali das sementes, né, que eram jogadas, nasciam mais. Então, a agricultura vem da mulher, não vem do homem. O homem que usou a força dele para mudar essa realidade. Então, o planeta, ele é feminino, ele tem essa energia de acolhimento, de amor. O homem que mudou isso, aí veio, porque o planeta era do matriarcado, era da mulher, a mulher que cuidava, que nutria tudo, a família, as hortas, e aí o homem quis mudar, virou pro patriarcado, onde é ele que manda, tipo assim, né? Mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo outro. Então, virou esse angu de caroço, né? Como diz o mineiro. Esse angu de caroço. E as mulheres que estão despertando agora, muitas com uma consciência muito amorosa, mas outras revoltadas. É onde existe o feminismo exacerbado, que eu não preciso de homem para nada, eu dou conta sozinha. Aí você vê um bando de mulher cansada, exausta, que dá conta de tudo, morre mais cedo, e aí? Agora aquela que acredita no seu poder de prover o lar, de cuidar, não que ela não possa trabalhar, ela pode trabalhar sim. fora, a mulher pode fazer o que ela quiser, mas
a consciência no caso, né? A consciência no caso é isso. Então ela que está cuidando, ela que tem aquela coisa amorosa, de ter mais paciência. Então é isso, é um despertar primeiro do feminino e os homens vêm atrás. Agora você vê, os homens que estão mais despertos são os homens que já estão abertos à energia feminina. Não significa que ele vai virar homossexual, não é nada disso, tem nada a ver uma coisa com... Não é gênero, né? É polaridade. Sim. Então, os homens que estão mais despertos, eles já estão mais aptos e receptivos a essa energia feminina. É por isso que alguns já buscam o autoconhecimento. Eu posso dizer que meu esposo trabalha bem a energia feminina dele, que ele tem muito essa coisa do despertar, né? Ele é terapeuta também, então ele trabalha muito com isso. E é isso. Sibeli, eu até peguei aqui novamente o seu currículo, que eu quero saber exatamente como é que funciona essas suas especialidades. Ó, especialista vibracional, oraculista, analista comportamental e facilitadora de EFT. Você consegue explicar para a gente sobre essas especialidades? Sim, analista vibracional, eu trabalho com a vibração da pessoa. Eu faço a identidade vibracional da pessoa através de uma tabela, né, onde tem todas as vibrações de 20 Hz a 1000. A partir daquilo ali, eu dou um diagnóstico para ela, de como ela tá e do próximo passo para ela chegar. Haja visto que de 20 Hz a gente pode chegar a 1000. Então, para quem está vibrando em 20 Hz, significa que a pessoa está ali naquele mundo de vitimismo. Muitos acabam cometendo o autoextermínio. Então, eu trabalho isso, tirando ela de um lugar e levando para outro. Que aí ela começa a ter uma visão amplificada de onde ela pode chegar. E aí ela fala, nossa, eu tô aqui mesmo, preciso mudar. Como que eu vou fazer para chegar, para melhorar, para sair desse lugar e ir para um melhor? É dessa forma. Sobre o oraculista, trabalho com baralho cigano, onde eu faço a leitura do campo energético da pessoa. Tá? Então, a partir da disposição das cartas, eu ancoro esse campo eletromagnético da pessoa, eu me conecto a ela, e ali eu faço a leitura do campo vibracional dela, das áreas. Então, eu trabalho com 12 áreas da vida da pessoa, então eu consigo dar um direcionamento para essas 12 áreas, para o que está acontecendo agora, e para um próximo passo também. Isso é muito de afinidade, né? Tem gente que prefere uma terapia, prefere outra, Sim. e essas são as que eu trabalho. O EFT, Emotional Freedom Techniques, é o do tapping, eu não sei se você já ouviu falar. A gente ativa através dos meridianos, a gente começa aqui dos meridianos da cabeça, entre os olhos aqui, e a gente vai reprogramando o corpo para uma nova realidade também. São técnicas. Então eu falo assim, existem muitas técnicas e cada pessoa se identifica. Ou durante um diagnóstico com o paciente, eu vejo qual a melhor técnica para ele ali no momento. E aí é onde eu vou indicar e a gente vai fazer um trabalho em cima daquilo. Eu acho que você, nessa técnica aí, você coloca algumas pessoas para dormir, né? Muito, porque é um momento de relaxamento, né? Então a pessoa está colocando atenção para aquilo ali. Sim. Por exemplo, dá para a gente reprogramar emoções, né? Sou saudável, fonte criadora, criador de tudo que é, me sinto saudável. E aí você vai dizendo algumas palavras e reprogramando. E essa implementação da NR01 nas empresas? O que condiz e o que funciona? Eu acho que cabe um episódio só pra gente só falar. Só pra isso. Mas vamos dar um spoiler. Faz um overview disso pra gente. A NR1 ela já existe, né? Uma normativa inclusa dentro do Ministério do Trabalho, onde incluía anteriormente só ergonomia, saúde ocupacional, né, do colaborador. E o que aconteceu? O governo federal lançou esse desafio para as empresas, porque ano passado, no Brasil, a gente teve quase 500 mil de afastamentos por saúde mental. E aí o INSS não aguentou, né, jogou a bola para as empresas.
Mas isso é bom. Olha, para você Sim. ver que a gente acaba entrando sempre na evolução, né, planetária. Porque os líderes precisam evoluir. E a NR1, com ênfase em saúde mental, ela vai trabalhar isso. O burnout, o estresse, o ambiente do colaborador. Se ele está trabalhando sob pressão, se ele tem um líder que age com assédio moral ou sexual. Então, são 9 fatores de riscos psicossociais que estão inseridos nessa normativa. E aí as empresas são obrigadas, já está valendo, mas a partir de maio do ano que vem, elas vão ser fiscalizadas. E a multa é alta. A multa vai de 1.800 a 181 mil. Fora o restante de processos, né, que o colaborador pode entrar contra a empresa. Então, se a empresa estiver respaldada, com um diagnóstico feito e com os programas contínuos, que vão ser obrigatórios, a empresa tem que fazer isso, ela vai estar respaldada. Não garante que ela não vai ter processo trabalhista, mas ela vai estar bem respaldada do papel dela, mediante o colaborador, né? E é sempre no teor curativo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Esperou a bomba explodir pra É. E o brasileiro é aquele de última hora, né? vai esperar tornar regra Vai esperar chegar a primeira notificação lá. Aí a gente ri porque chega a ser cômico, né? Não tem E jeito. assim, muitos profissionais estão falando, eu já entendo de NR1. Não, mas existem, né, as formas corretas da empresa estar respaldada. Então, ela tem que ter relatório, tem que ser tudo muito bem elaborado, né? É onde a gente entra com esse trabalho aí. Boa. Sibeli, agora uma pergunta muito séria para você. Essas minhas vibrações influenciam diretamente a forma com que eu vou lidar com os meus desafios durante a minha vida? Sim, sim. Se você muda a sua vibração, você muda a forma como você lida com as situações. Se você estiver com raiva, por exemplo, a raiva, ela é uma vibração, ou você fica pior do que você estava, ou você usa ela como impulso para fazer algo, sabe? Por exemplo, puta que pariu, não, também vou fazer isso. Aí você vai e usa ela como impulso. Ou você usa ela para você se retrair de fato, ou brigar com alguém do seu ambiente. Então, assim, depende sim. Aí, naquele momento que você tá com aquele sentimento de raiva, como que você vai lidar com o fulano que você brigou? Peraí, eu vou ficar quieta, eu vou respirar, vou para um canto, ou não, vou continuar batendo de frente. É o que acontece muito com casal, né? Ou eu vou bater de frente, ou eu vou para um canto e fico quieto, e respiro, espero, né? Então depende muito de como que você vai agir, com aquilo que você está sentindo na hora. Isso determina vidas, determina situações, é um fator bem determinante a vibração. Boa. Sibeli, gostou do papo? Muito! Tá nervosa ali no começo? Eu te falei, ó, a gente começa e já eu te pergunto, gostou do papo? Falei, nossa senhora! Vai ser uma mensagem final ainda que eu vou te pedir, mas antes disso eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali agora e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra nas mídias para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Claro. Bom, eu estou no Instagram como eu sou Sibeli Ferreira. Estou lá atendendo mulheres em especial. Entre em contato comigo. Vou abrir uma turma de mentoria em breve. Já tem fila de espera. E vai ser um máximo, gente. Vai ser show. Tira esse tempo para olhar para você. Se olhe, se cuide. Porque não tem amor melhor no mundo do que o amor próprio. E ele é maravilhoso. Eu te convido a fazer esse desafio com você mesmo. Sibeli, agora conseguiria deixar uma mensagem final, assim, eu sei que o seu público é o feminino, mas a gente pode envolver os homens também nessa mensagem final. Para aquelas pessoas que não se conhecem e têm a percepção somente negativa das coisas e até tem aquele pensamento que o universo é contra mim. Você consegue deixar uma mensagem final para essas pessoas? A única pessoa que é contra você é você mesmo. O universo não tem nada a ver com as suas escolhas, com o jeito que você enxerga o mundo. Ele está aqui, está presente em tudo.
E existe sempre uma versão sua que é melhor da que tem aqui hoje. Então, só se permita, confie, troca a polaridade, não pensa negativo. Quando você for começar a ter um pensamento negativo, já traz outro positivo, que dá tudo certo. Sibeli, Obrigada, Wesley. obrigado por Um ter prazer, aceitado viu? o convite. Com certeza, convites futuros virão. Eu já vou marcar um episódio com o seu esposo Coisa aqui também. boa. Prepara pra chorar, hein? Prepare-se pra Prepare os chorar. lenços. Muito É bom. isso. E para você que chegou até aqui já sabe, clica logo abaixo aí no botão curtir para você curtir esse nosso episódio de hoje. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, é muito importante você inscrever no nosso canal. Comenta aqui também o que você achou desse episódio sensacional gravado aqui com a Sibeli hoje. Comenta aqui, fala assim, ó, eu vou mudar a minha polaridade. Para você que chegou até aqui, comente, faça esse comentário aqui logo abaixo. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Então te vejo até o próximo episódio, fique com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.